Bom dia, boa tarde a todas e todos. Hoje trago informações sobre organização de dados. Gente, isso parece ser algo que é intuito, mas não é. Tem momentos que a gente precisa parar e dizer: opa, como que eu vou me organizar? E estamos pensando em nos organizar para fazer planilhas de dados. E nas planilhas de dados, nós temos que decidir o quê? Onde que eu coloco os casos, ou seja, os itens individuais que eu estou estudando e onde é que eu vou colocar variáveis. Então, aqui estamos lidando com a primeira planilha de dados, aquele primeiro momento que se pega para quantificar e classificar vestígios arqueológicos. Então, os vestígios arqueológicos, os casos, são os itens individuais. E os variáveis são as maneiras nas quais vamos os organizar. E pensando nessa planilha, nós temos algo meio importante aqui. E essa é que a organização dos casos está numa lista aqui. Opa! Então, especialmente se você acaba tendo 2.000 fragmentos de cerâmica ou 20.000 fragmentos de cerâmica, você quer que eles estejam nessa lista. E a gente coloca cada variável no seu próprio coluna. Gente, não faz a coisa que você divide algo com ponto vírgula, com vírgula. Não. Cada variável ganha seu próprio coluna. Isso vai facilitar a vida mais na frente. Prometo que vai facilitar. E, então, olhando para isso, quais são os variáveis comuns, por exemplo, de materiais líticos? A gente teria uma coisa como largura, espessura, peso, cada um no seu lugar. E continua, além das variáveis quantitativas para variáveis qualitativas. Matéria-prima, por exemplo. E daí a gente devemos estar já pensando em como que vamos usar esses dados. Porque as variáveis devem ser mutuamente exclusivas. Ou seja, você vai ter a matéria-prima de sílica e outra de quartzita, coisa assim. E se você não sabe qual é qual, você deixa em branco. E se você está lidando com temperos, por exemplo, você, quando tem vários temperos, normalmente quer fazer divisões e dizer, esse é o tempero primário, esse é o secundário. Por quê? Porque senão você vai ter cauchy, por exemplo, o cariapé, duplicado no variável. Porque se você tem um que é cauchy e outra que é cauchy e cariapé, e daí uma que é cariapé, você tem duplicação dessas informações. As categorias dessa variável de tempero estão duplicadas. Então, é muito melhor e permite já fazer estatística se dividir e dizer, esse é o primário, esse é um tempero secundário. Aquele conjunto que está cariapé e cauchy vai ser muito difícil utilizar num teste de estatística. Não é impossível, mas muito difícil. E como que a gente considera os dados? A gente considera que todos os dados que estão em uma coluna são instâncias da mesma variável, instâncias da mesma coisa medida. E essas instâncias formam um conjunto. Então, você vai poder comparar conjuntos de dados. Mas, para comparar os conjuntos de dados, precisam ser dados da mesma coisa. Então, se a gente estamos aqui com espessura e queremos comparar esses dados aqui que a gente tem,
com outro sítio, a gente precisa pegar as espessuras desse outro sítio. Então, para comparar conjuntos de dados. Mas muitas vezes a gente estamos fazendo uma planilha em que os sítios vão na mesma lista. Porque realmente a gente não quer ter uma planilha para cada sítio, uma planilha para cada nível de escavação. Não, isso não faz sentido. Então, dentro da nossa organização dos nossos dados, precisamos incluir colunas com os diferentes contextos. Ou seja, precisa de ter essas informações de sítio, unidade, camada, nível, sei lá que for, se tem um número de estrutura. Cada um desses contextos na sua própria coluna. Porque depois você pode usar essa coluna como uma maneira de tornar as espessuras, em vez de ser um conjunto de espessuras, todos os espessuras de lascas que medir, nas espessuras do sítio X e do sítio Y. Então, desde o primeiro organização dos seus dados, essa informação, mesmo que gere uma planilha grande, é importante. Então, vamos começar organizando nossos dados de uma maneira que sejam aceitáveis à maior parte dos programas de estatística, para que você pode depois copiar do LibreOffice Calc, do Excel, para dentro de uma outra ferramenta para sua análise.